projetar aqui os slides para a gente começar a conversar sobre esse romance, os aspectos literários desse romance. Do Albert Camus, que foi publicado em 1947. Ele já tem mais de 70 anos, ele faz parte do patrimônio cultural, nosso patrimônio. Não é só um romance francês. E esse ano ele teve, né, as vendas aumentaram muito por causa da situação que ele descreve do enredo do romance e do que a gente está vivendo hoje. Então, a minha proposta breve de leitura, de análise dos aspectos literários desse romance, começa com uma biografia breve de Albert Camus, o contexto de produção da Peste e a proposta de leitura, que é analisar alguns elementos da narrativa. A narrativa é uma narrativa um pouco longa, né? Um romance longo, tem quase 300 páginas, então eu escolhi alguns momentos para a gente ler junto e trabalhar. E depois a gente termina com a atualidade, porque a Peste é um texto clássico, sempre é atual. Então, quem foi Albert Camus? Albert Camus foi esse franco-argelino, ele nasceu na Argélia, em 1913. Na época, a Argélia é ainda um departamento, faz parte da França, né? Ainda é uma colônia francesa até 1962. E ele, com 17 anos, ele é diagnosticado com tuberculose, e isso deixa muito triste, porque ele adorava esporte, e ele tem que parar de jogar futebol, de nadar, enfim, ele tem que se tratar para curar a tuberculose. E ele consegue, ele termina os estudos em 36, em Alger, ele cursa filosofia, participa do Partido Comunista, mas ele é expulso em 37 porque não concorda com a doutrinamento, e ele começa a trabalhar assim que se forma no jornal Alger Républicain. E esse jornal é fechado, e ele vai, em 38, trabalhar no jornal Paris Soir, que é a convite do diretor do jornal Alger Républicain, e também se envolve com a resistência francesa, principalmente, né? Depois ele é o redator-chefe do jornal Combat, que é um jornal da resistência. Então, eu coloquei aqui as obras que a gente mais conhece, que é O Estrangeiro, de 42, e A Peste, de 47, são as obras mais traduzidas, mais conhecidas do Camus, e o Prêmio Nobel de Literatura em 57. Quando ele recebe o prêmio, ele fala, mas devia ter sido Malraux que deveria ganhar, que é um companheiro, né, uma resistência intelectual. Em 1960, Camus morre tragicamente num acidente de carro. Então, esse ano fez 60 anos da morte de Albert Camus, um ícone da cultura francesa, mas da cultura ocidental. Então, qual é o contexto de produção da Peste? A Peste, ela faz parte do ciclo da revolta. É o ciclo que tem todos os dois ciclos, eles têm duas obras literárias, que é um romance e uma peça de teatro. Camus era dramaturgo também, né? E um ensaio filosófico. Então, a gente tem no ciclo da revolta a Peste, os Justos, e o Homem Revoltado. E no ciclo do absurdo, que precede o ciclo da revolta, o Estrangeiro, Calígula e o Mito de Sísifo. A revolta aqui para o Camus, em termos literários, né, foi o que eu li, foram os textos literários do Camus,
não no sentido de luta armada, mas uma revolta no sentido de aceitar o absurdo da vida e ter a liberdade de tomar, de fazer alguma coisa. Então, é nesse contexto que está inserida a obra A Peste. Por que ler Camus? Por que reler A Peste de Albert Camus? De que forma, então, o romance de Camus, concebido durante a Segunda Guerra Mundial, pode nos ajudar a repensar a atualidade? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Então, a primeira chave de leitura é dada pelo próprio Camus. Ele escreve numa carta para o Barthes de 1955 que ele gostaria que A Peste pudesse ser lida de várias maneiras. E a primeira, a mais evidente, é a luta da resistência europeia contra o nazismo. Então, A Peste é uma alegoria, uma metáfora da peste brune, né? O nazismo, eu não sei como pode se traduzir, acho que não existe em português, né? Peste brune, ao pé da letra, seria a peste morena, que se usa como expressão, como sinônimo para nazismo na França. Então, é isso, um enredo, né, cujo o tema é a epidemia de peste bubônica na cidade da Argélia, uma cidade da costa da Argélia. Então, a gente começa, eu escolhi para a gente ler alguns momentos da primeira parte e da última parte. Como que a peste pode ser considerada, ela é uma obra literária, ela é uma narrativa, né? Ela é um romance, então ela apresenta todos os elementos da narrativa. Que ambiente é esse? O Camus, ele introduz os textos de uma maneira muito, muito objetiva, né? Ele tem um cuidado, e a gente vai ver isso na abertura do romance. Então, para caracterizar o ambiente, o local em que se passa a narrativa, o narrador vai dizer: os curiosos acontecimentos que são objeto desta crônica ocorreram em Oran. Em 1940, na década de 40, em Oran. À primeira vista, Oran é, na verdade, uma cidade comum e não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina. A própria cidade, vamos admitir, é feia, com seu aspecto tranquilo. É preciso algum tempo para se perceber o que a torna diferente de outras tantas vilas comerciais em todas as latitudes. Gente, eu não estou vendo mais vocês, mas tá tudo certo? Sim, Lênia, estamos te ouvindo bem. Tá bom. Dá para ver os slides? Sim. Ah, tá. Obrigada, Elisa. Então é isso. Ele caracteriza o ambiente dizendo que é uma cidade real, né? A década também, para os primeiros leitores da obra, é uma época contemporânea, né? Então, é um texto real, e ele ele quer deixar muito claro que é uma crônica também, né? Então, o que é uma crônica? É descrever o que acontece num determinado lugar, num determinado momento. Ele deixa isso muito claro, o narrador, para a gente. E ele vai nos fazendo com que a gente comece a se ambientar, né? Então, a gente sabe que é um texto literário, mas o narrador nos deixa em dúvida. A cidade existe, a data também. Houve uma epidemia em Oran durante os anos 40. Então, o enredo é isso, né? Os acontecimentos que, em Oran, durante o início, a duração e o término da epidemia de peste bubônica. E a reação dos habitantes, que são os personagens do romance. O tempo é cronológico, dura aproximadamente 9 meses, que é o tempo de duração da peste, de abril a janeiro do ano seguinte. Que outros elementos da narrativa? O narrador. Quem é o narrador desse romance? O narrador é
também está de acordo com a proposta inicial. É uma cidade aparentemente real, é uma pessoa que é uma testemunha, né, dos fatos que ele vai relatar, mas há um certo mistério, porque o que ele nos diz logo no início do texto? Sua tarefa é apenas dizer, isso aconteceu, que isso interessou a vida de todo um povo, e que, portanto, há milhares de testemunhas que irão avaliar nos seus corações a verdade do que ele conta. Aliás, o narrador, que se revelará no momento oportuno, não disporia de meios para lançar-se no empreendimento desse gênero se o acaso não tivesse posto em condições de recolher um certo número de depoimentos e se a força das circunstâncias não tivesse envolvido em tudo que pretende relatar. Então, o narrador ele não vai se identificar. Ele só vai revelar a identidade dele no final da narrativa. Então, a gente lê esse texto tentando descobrir quem é o narrador. A gente sabe que vai acontecer coisas curiosas. E quem está contando a história? É como se fosse uma narrativa de suspense. Dá a impressão que é uma narrativa de suspense. Quais são os personagens, então, principais do romance? Bernard Rieu, o protagonista, e ele é... por que ele é o protagonista? Eu vou ler aqui, depois a gente discute. Na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Bernard Rieu saiu do consultório e tropeçou num rato morto, no meio do patamar. No momento, afastou-o sem prestar atenção e desceu a escada. Ao chegar à rua, porém, veio-lhe a ideia de que esse rato não estava em seu devido lugar e voltou para avisar o porteiro. O que a gente vê aqui? De novo aquela questão. Acontece um fato que parece banal, mas não é. O Dr. Bernard Rieu vai voltar. Não é banal encontrar um rato morto na frente da porta do consultório. À tarde, intrigado, Rieu decide começar suas visitas pelo subúrbio onde moravam os pacientes mais pobres. Numa dessas ruas, o médico contou 12 ratos jogados sobre restos de legumes e trapos sujos. Rieu não teve dificuldade em constatar em seguida que todo o bairro falava dos ratos. Então, desculpa te interromper, mas só a gente tem mais uns 3 minutos. Tá. 5 minutos, tá? Para concluir. Tá, então eu vou passar aqui, não vou ler esses trechos, mas esses trechos mostram como o número de ratos e a ansiedade e a agonia que vai crescendo, tá? E termina a primeira parte com o porteiro do prédio sendo diagnosticado, morrendo assim, repentinamente. Os outros personagens importantes são Tahu, que tem um caderno de anotações, como se fosse um cronista, a gente também não vai ler, né, por causa do tempo. Como se fosse um cronista, né, e o narrador ele tem acesso a esses apontamentos, que são a crônica desse período difícil. Tem um jornalista, que não é da cidade, mas acaba ficando na cidade até o final, um funcionário da prefeitura, que é responsável pelo levantamento dos dados, o Cotar, assim como também aparecem na primeira parte, o padre jesuíta, que faz alguns sermões. O primeiro sermão, ele diz que a peste é um castigo divino, depois ele muda um pouco o tom. Um médico que tenta achar o bacilo da peste e alguns outros personagens secundários. E o que acontece nas partes 2, 3 e 4? O que a gente vê? O início brutal da epidemia, a incredulidade, a falta de preparo dos órgãos públicos, a falta de equipamentos e medicamentos, a decisão brusca do isolamento social que provoca a suspensão de projetos, a separação entre os habitantes da cidade, o exílio em casa e a vida suspensa pelos números que contabilizam o desastre, a falência dos pequenos comerciantes, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Talvez o fato
mas a ação mais diretamente relacionada com a questão da metáfora, com a questão do nazismo, é o amontoamento de cadáveres. Os cadáveres, eles começaram pelo número, né? Os cadáveres, eles eram levados de trem até o crematório da cidade. E eu acho que aí é a menção, a alusão mais forte, né, com relação ao nazismo. E, finalmente, a gente tem no final o término inesperado da doença e a confissão do autor. O autor vai dizer quem ele é. Ele confessa que ele é autor, o médico é o autor do relato. Mas ele também faz uma profecia. O último parágrafo do texto é uma profecia. Ele fala, aqui é o narrador que fala, né? Porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros, o bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormecido. Então, o narrador, ele está separado, ele está vendo a comemoração do fim da peste na casa do paciente, e ele faz essa profecia. Então, o que a gente pode pensar, né? Qual é o sentimento que se tem depois de ler A Peste? É um sentimento de pertencimento. Não somos os primeiros nem os únicos a sermos submetidos a esse tipo de contexto. Tentar compreender ao invés de julgar e agradecer a coragem e os riscos enfrentados pelos profissionais da saúde. E também tentar pensar, assim como Camus, que é um otimismo, ele é muito otimista, né? O que se aprende nos meios dos flagelos, que há mais coisas a admirar que a desprezar. Espero que a gente possa acabar a pandemia pensando assim também. Obrigada, gente. Desculpa ter me alongado. Obrigada, Lênia. Vamos passar a palavra agora para a professora Raquel Leal. Oi, pessoal. Então, pessoal, eu vou dar uma de aluna displicente, né? Não preparei um slide aí como a colega Lênia, super organizada, mas vou bater um papo com vocês e apresentar a obra para vocês do Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Duas coisas antes de começar. Primeiro, aqui o Rio Vermelho está uma ventania terrível, então minha internet está bem estável. Segundo, eu tenho uma gata e ela quer participar de todo jeito da reunião, então pode ser que em algum momento eu tenha que me ausentar para tirar ela daqui, tá? Então, vamos lá. Eu também queria, a Lênia agradeceu ali a Elisa, eu também queria agradecer a Elisa pelo convite, né, de fazer parte, né, dessa empreitada, né, falar sobre literatura e pandemia, e também exaltar, no caso, a Jerusa, né, que é uma jornalista aqui do TV IFSC, que, se não me engano, acho que a ideia partiu dela, né, Elisa, e ela nos convocou aí para pôr em prática esse projeto que eu achei muito legal, e eu acho que a gente tem que continuar. Eu sou defensora que a gente continue a tentar buscar esse caminho, né, literatura e pandemias, né, uma coisa que instiga bastante, né, faz a gente realmente sair um pouco do nosso lugar, né, e compreender também o nosso lugar, né, a partir da literatura. Então, a Milena ali falou boa tarde, né, boa tarde, então, Milena, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos e todas. Então, o Ensaio sobre a Cegueira é um romance escrito pelo autor português José Saramago, e ele foi escrito em 1995. O Saramago, vale dizer que foi um autor português e talvez um dos maiores escritores da literatura contemporânea, na minha humilde opinião, tá?
Não que isso, né, enfim, a gente que é da literatura, a gente acha importante, mas não tem tanto esse peso, mas vale muito ressaltar que ele é o único ganhador, né, do Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, né, e foi ganho em 1998. Ele foi um escritor, né, um ser humano, né, muito crítico, né, então a gente sempre engajados em debates políticos, né, a questão da Palestina, a democracia, então sempre ele é situado, né, nesse terreno político, e de certa maneira as suas obras em geral também vão estar com esse viés, né. Infelizmente ele faleceu em 2010, né, com 87 anos, e um dado curioso é que ele começou a escrever até tardiamente, assim, né, já tinha escritos mais novos, mas, assim, ele realmente se destacou na vida, assim, literária a partir aí dos seus 50 e poucos anos, né, e foi virar aí um grande autor conhecido, inclusive, internacionalmente, já com mais idade, né, então, aí, para quem tem esperança, a gente ainda tem esperança aí, né. A obra, o ensaio sobre a cegueira, inclusive, a gente consegue encontrá-la em filme, né, tem até o filme do Fernando Meirelles, né, que é baseado no livro, e é o que eu também adoro. Em geral, a gente não gosta muito, né, dessas adaptações, mas achei que a obra cinematográfica também, com outra leitura, também é muito, muito interessante, tá? No ensaio sobre a cegueira, no livro, né, o leitor se depara, né, com uma desesperadora pandemia, em que as pessoas começam a ficar cegas, né, como se fosse contagioso, uma pessoa ficou cega e a partir dessa outras e outras, né, então as pessoas começam a ficar cegas, um tanto sem explicação, né, a princípio por algum contágio, talvez pelo ar, né, isso não fica muito claro, né, a princípio, então, é contagioso, e o interessante é que essa cegueira, ela é branca, né, os personagens relatam aí um mar de leite, que é como é chamado no livro. O livro começa, né, e eu acho isso bem simbólico, com o cegamento da primeira pessoa, né, e a cena, né, do livro, que inclusive achei que o filme pegou muito legal, é a cena de carros, né, diante de um sinal, né, sinaleira, farol, enfim, como é que vocês falam. O sinal tá fechado, à espera, né, de abrir, e aí a gente tem as filas, né, as 3 filas, né, de carros, né, esperando o sinal verde, e aí o sinal abre, porém o carro do meio, né, da primeira fila, ele não segue. Eu até separei um trechinho para ler para vocês, né, aí ele vai falar, os automobilistas, né, que seria o carro, né, escrito por um autor português, né, de Portugal. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal de embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. O motorista continua parado, interditando o trânsito. Tumulto. Ninguém entende o que está acontecendo. Algumas pessoas se aproximam. Ele declara aterrorizado. Estou cego. Tá aí o primeiro cego da narrativa, né? E chama muita atenção para essa pista inicial, né, que, ao meu ver, é a tese do romance. Esta imagem inicial, a gente percebe sujeitos apressados, né, pela sociedade, que não permite, né, pausas, nervosos, né, nesse estado narcísico aí das nossas próprias urgências, com dificuldade de ver o mundo e o outro, né, então essa metáfora, né, como cavalos nervosos que sentissem vir do ar a chibata, né, aí, de repente, algo acontece, né, o personagem fica cego.
Eu falei, né, mas é interessante essa peculiaridade da cegueira, ela é branca, a cor branca é bem simbólica, né, na minha leitura, e depois acho que o professor Viegas vai falar um pouquinho mais, eu entendo, né, como um excesso, né, de luz, que a luz é importante, mas o excesso, ele acaba nos cegando mesmo, né, e tentando pensar no nosso cotidiano, no dia a dia, né, esses excessos de informação, no caso de desinformação nos dias de hoje, né, essa aceleração, né, então, a cegueira, realmente, ela ser branca é uma questão muito simbólica, tá? Mas, enfim, continuando na narrativa. Então, o governo, alarmado, né, como na peste ali que a professora Helena nos descreveu, não sabe muito o que fazer, toma atitudes, né, inapropriadas, coincidência ou não, né, olhando aí para a nossa própria realidade, ele resolve isolar as primeiras pessoas afetadas em um antigo manicômio desativado, que também aí para essa ideia, né, essa brincadeira também que o Saramago nos coloca, já nos alerta para muitas questões. No início, são internados só 6, né, pessoas, que são os principais personagens. Aí eu vou ter que não são nomeados, eles não têm nomes, né? Os personagens, os nomes deles vão ser a partir de situações, uma condição aí social deles, ou até mesmo a condição física, né? Eu tenho o primeiro cego, o menino estrábico, a moça de óculos escuros, o ladrão do primeiro carro, ou não, o médico e a mulher do médico. E a mulher do médico é a única que vê. Ela finge, a princípio, estar cega para acompanhar o marido, né, e dar um apoio para ele, mas ela não fica cega. A cegueira, então, vira uma epidemia, cada vez mais cegos vão sendo jogados, né, dentro desse manicômio, a gente vai perdendo um pouco o controle, aí a situação fica aí bem complicada, a gente não consegue parar de ler, bem envolvente as situações que acontecem, né. Para ser sincera, na época, embora a gente não para de ler, a gente fica muito assustado, né, com o livro, são situações desumanas muito impressionantes, né, então, de opressões, né, então, nos faz refletir, né, quanto mais situações desumanas estamos, menos humanos nos tornamos, né, então, a dificuldade de manter a humanidade, né, em situações muito complicadas, né, o livro faz refletir um pouco sobre isso. Os cenários são desoladores, né, e não tem como a gente pensar na nossa própria condição. Porém, o livro, ele não é um desamparo total, né, de certa maneira, a gente deposita a esperança na personagem mulher do médico, que apesar de tudo, e de ter uma vantagem sobre os outros, afinal de contas, ela enxerga, ninguém mais enxerga no livro, somente ela. Ela não se sobressai, ela não tira vantagens para si, né, ela assume, né, a responsabilidade, né, de cuidar dos outros, né, e ela acaba virando aí a personagem principal, né, do livro. Vamos ver. E nesse grupo de personagens que vai se formando em torno dessa mulher do médico, a gente vê uma transformação que acontece na própria condição desses personagens. E aí eu, enfim, não vou falar muito para instigar vocês à leitura do livro, que é bem interessante. Eu anotei aqui, vale ressaltar que não é uma personagem, né, a mulher do médico, em momento algum, ela é uma personagem, uma heroína, né, Marvel, não é isso, ela tem raiva, ela se vinga, né, ela chora, ela tem esses sentimentos muito próprios, né, do humano, né, mas mesmo assim ela mantém a linha ética, né.
eu então vou convidar vocês, né, para o desenrolar, né, a gente um pouco vai falar, né, sobre a história em geral, mas eu convido vocês à leitura, que é uma das mais conhecidas do José Saramago, e como a peste tem sido muito lida, né, durante esse período pandêmico, mas a ideia hoje é aprofundar no que essa experiência literária pode ou não nos ajudar a compreender o nosso próprio momento. Como dica também, eu aconselho muito ler o livro, mesmo para quem já viu o filme, né, a leitura muito envolvente, e do mesmo autor eu indico todos os nomes, Evangelho segundo Jesus Cristo, Memorial do Convento. Agora me fugiu o nome de um conto dele bem legal, para quem nunca leu o Saramago, como é que é o nome do conto dele, agora eu não vou lembrar, depois que eu lembrar eu digo para vocês. Mas é isso. Então, apresentei um pouco o livro, espero que tenha instigado aí vocês a leitura, e para compreender aí os próximos apontamentos dos nossos outros convidados, tá? E depois a gente abre para o debate. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Passou a palavra agora para a professora Patrícia Rosa. Bom, boa tarde para todas as pessoas que aqui estão. Agradeço aos organizadores e organizadoras, agradeço imensamente a professora Lênia pela introdução deliciosa que fez, eu ficaria escutando ela a tarde inteira. Eu fiz um esquema de apresentação das questões mais propriamente filosóficas da peste, até para não me perder, né, inclusive pelo tempo. Então, eu gostaria de começar dizendo que, embora o Camus não dirigisse a si mesmo e não gostasse, não aceitasse de bom grado a alcunha de existencialista, né, que pertencesse a essa corrente filosófica, ou essa linhagem filosófica, vamos dizer assim, existencialista, a gente percebe, né, muito claramente, inclusive, durante muito tempo, Jean-Paul Sartre, que foi o grande existencialista, né, do século XX, ele louvou Camus como um existencialista, né, mas a gente percebe nas reflexões de Camus uma filiação literária que tem essa veia existencialista bastante forte, né, com principalmente Dostoiévski e Kafka, né, e a filiação filosófica dele, que é muito claramente existencialista, que seria com o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard e o alemão Friedrich Nietzsche. Algumas pessoas discordariam disso, diriam que o próprio Camus não se considerava um nietzschiano, digamos assim. Mas eu penso que, talvez não propriamente na Peste, mas no livro do Camus, que, diga-se passagem, é o meu predileto, é um livro que marcou muito a história da minha vida, que é A Queda. Eu penso que a gente caracteriza muito bem Camus como um pensador nietzschiano, né? Mas aquilo que eu penso que a gente pode caracterizar Camus como um existencialista é o modo com que ele lida com a questão do absurdo, né? E o que é essa questão do absurdo, essa noção do absurdo? Isso esse debate acerca do absurdo começa com Kierkegaard, mas Camus ele dá uma feição diferenciada, até porque Camus é um pensador que tem uma visão diferente acerca da nossa, vamos dizer assim, da nossa passagem por este mundo, um tanto diferente de Kierkegaard, né? Então, o que é essa noção do absurdo, né? É uma maneira de refletir sobre a tendência que nós, humanos, temos, né, de buscar atribuir significado à vida. E o desespero que nos acomete quando percebemos que não há significado nenhum para a vida. Né? Não, por mais que busquemos significado, nós não conseguimos encontrar esse significado, né? Porque nós somos ávidos por sempre atribuir significados às coisas, né? Mas Camus nos mostra que
o mundo nos é indiferente, né? Ele vai chamar na obra O Homem Revoltado, que, como a Lênia colocou muito bem, é um texto mais propriamente filosófico, a partir, ainda que o rompimento dele definitivo com os existencialistas tenha acontecido após a publicação desse texto, né? Ele foi, vamos dizer assim, massacrado filosoficamente como um autor superficial. Isso é bastante discutível, eu não considero, mas o próprio Sartre atribuiu a ele, né, essa qualificação de um autor superficial. Ele vai chamar no Homem Revoltado o absurdo de doença do espírito, porque essa confrontação que o homem tem com o fato de que não tem sentido a vida, né? Então, visto que a nossa existência não tem significado, a gente deve aprender a suportar esse vazio insolúvel, né? E o que é que caracteriza esse absurdo? A atestação de que não há um propósito no mundo. Se não há um propósito no mundo, não há moralidade, né? Como a gente lê nos Irmãos Karamazov, quando, se não me engano, é o Elia Karamazov, mas agora eu realmente não lembro, que vai dizer que se Deus não existe, tudo é permitido, né? O que significa isso? É que não há uma moralidade. Então, não há certo nem errado, não há louvável e nem condenável, e tudo é permitido, né? Então, não tem propósito no mundo, né? Nada tem razão de acontecer, não existe propósito para o mundo. E quando a gente se dá conta desse absurdo, né? A gente percebe essa indiferença do mundo e aí a gente se revolta. E aí ele vai dizer que a revolta, ela nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível. Nós não conseguimos compreender. Nós achamos que é injusto e não conseguimos compreender, e aí acontece a revolta, né? Mas o que eu acho mais importante, e parece até aqui que o Camus seria um pensador, vamos dizer assim, pessimista, mas a Lênia colocou muito bem, ele não é um pessimista, né? Ele nos faz entender que quando nós percebemos esse absurdo, quando nós nos damos conta do absurdo, nós nos aproximamos, né? Quem se dá conta do absurdo vai se aproximar. E aí a gente percebe que não há sentido em nada, né? Nada é pré-estabelecido, então nós somos livres para criar a nossa própria moralidade, né? Essa é vamos dizer assim, a extensão da liberdade para Camus, né? A gente não tem regras já dadas, e essa é uma responsabilidade muito grande nossa, né? De criar as nossas próprias regras. Eu costumo chamar isso de a condição do homem que se vê diante de suas circunstâncias, né? O homem diante de suas circunstâncias. Ainda que essa expressão seja do filósofo espanhol Ortega y Gasset e se dê em outra perspectiva, mas eu penso que se encaixa bem. Então, nessa perspectiva do absurdo, um absurdo que no Livro A Peste a gente vai perceber mais claramente que dois personagens vão se dar conta desse absurdo, né, o Rie e o Tarrou. Eles é que vão se confrontar com esse absurdo, né? Os demais personagens parece que não. Então, eu gostaria de pontuar 4 pontos, para ver se dá tempo, que parece que eu só tenho 3 minutos, é isso, Elisa? Elisa? Isso, Patrícia, mas pode passar um pouquinho, eu vou controlando aqui, fica tranquila. Tá certo, então, obrigada. Então, de início, a gente percebe que os cidadãos não dão muita importância à peste, né? Como se fosse apenas um acaso, um infortúnio que não vai abalar suas vidas, né? O que isso quer dizer? Que os cidadãos de Oran não se dão conta de que existem dramas nas nossas vidas e que podem nos atingir de um momento para o outro e mudarem drasticamente as nossas vidas, né? Porém, a perspectiva da morte, ela não é pensada. Mas quando a morte, ela passa a assolar a cidade, sem distinção de classe social, ela passa a ser um fardo que todo mundo tem que carregar. Então, esse absurdo deixa de ser alguma coisa
individual e passa a ser coletiva, né? A peste, que era algo histórico, né? E a gente poderia pensar como o mal do nazismo, e ali na última frase que a Lênia colocou, né? Que a gente pode achar que a peste ficou na história, mas ela sempre pode voltar se nós não nos apercebemos que esse absurdo é vivido coletivamente e que nós temos que estar atentos, porque cabe a gente tomar as nossas decisões, né? Bom, a cidade é fechada, né? Então, a solidariedade aparece. Camus é um sentimento caro a Camus, o sentimento de solidariedade, né? E ele é o único refúgio, né? E esse sentimento vai ser bem colocado no jornalista Rambert, que primeiro ele diz que não é dali, então ele não pertence, como se aquele problema não fosse dele, ele não pertence àquela cidade, então ele quer ir embora para encontrar com a mulher amada, mas em determinado momento ele se dá conta de que toda essa situação ela pode afligir a qualquer um, e ele está envolvido nisso também. E esse sentimento de solidariedade faz com que ele, quando ele pode sair da cidade, quando lhe é permitido sair da cidade, ele decida ficar. Então, a gente vê, né, a liberdade, o apresentar-se da liberdade pela possibilidade de escolher entre ser solidário ou não, né? A questão que o Camus coloca, e eu penso que isso é muito importante para que a gente reflita, é que como a peste vai se colocando como algo que está ali e parece que não vai embora, ela acaba se tornando uma coisa banal e as pessoas acabam se acostumando com aquilo e não veem mais aquilo como um mal, veem como algo que faz parte do cotidiano e a gente teria que aceitar, né? E aí as pessoas que elas passam a não ter mais uma perspectiva de futuro, elas passam a só ter lembranças do passado, de como eram as suas vidas, e esse passado vai se acabando também, porque a memória passa a falhar e os cidadãos se tornam indiferentes. Mas será que a gente pode ficar indiferente às coisas ruins que estão acontecendo? Será que a gente pode, como no começo, achar que somos imunes, né? Parece que Camus está dizendo para a gente que não, né? Então, essa é a escolha, né? O Tarrou, por exemplo, que é um personagem bastante importante, entendo eu, dessa narrativa, ele sempre escolheu não ser indiferente à morte, que aqui seria o mal, né? O pai dele era um juiz que mandava as pessoas para pena de morte, e ele, por ver que o pai começou a tratar isso com indiferença, ele abandona a abastança, como o Camus diz, e vai viver uma vida de privações, né? Porque a morte para ele não é indiferente. Ele vai lutar, ele vai fazer uma formação sanitária para lutar contra a morte, para lutar contra a peste, e aí bem característico da resistência francesa, né, contra os nazistas, porque ele não se conforma a isso, ele se coloca contra esse absurdo, ele é um revoltado, né? Eu penso também que é bem importante a gente falar como o Camus ressalta a honestidade, que aí é o caso do Rieu, né? Ele não se coloca como herói, mas aquele que é honesto, aquele que acredita no engajamento, né? Aquele que acredita que tem que tomar a sua posição, né? Lutar contra o mal, porque porque ele acredita, e penso que é essa mensagem que o Camus passa para a gente, que nós devemos acreditar que algo deve ser feito, não porque exista um mandamento superior que nos indique isso, mas porque nós, sendo honestos conosco mesmos, nós devemos tomar uma posição, né? Nós devemos escolher por algo, sempre é uma escolha, né? E o absurdo aparece novamente, né, com o fim da peste, que se vai como começou, e a cidade volta à normalidade, ou seja, as pessoas se adaptam muito bem a tudo que acontece, tanto ao mal quanto à volta da normalidade. Então, só que a gente vê que o absurdo da peste pode voltar a qualquer momento, e qual vai ser a nossa escolha, né?
não há nada que nos obrigue, porque não há uma moralidade transcendente que nos obrigue a uma escolha ou outra, né? Porque a gente vive no absurdo, né? A gente tem que encarar isso. E a escolha do Camus é a revolta, né? E o que é a revolta? É revoltar-se contra as pestes, né? Ou sucumbir a elas, né? Essa é a escolha que a gente tem que fazer, ou compactuar com elas, como é o caso do Cotard, que compactua e passa a tirar proveito da peste, né? No meu entendimento, a opção do Camus é a revolta, né? Isso significa o engajamento com a gente mesmo, né? Ou seja, viver a realidade como ela nos apresenta, no seu absurdo, mas sem sucumbir a ele, né? E essa aceitação sem resignação, que é característica da revolta em Camus, e a própria possibilidade da liberdade diante do absurdo é que nos torna passíveis de escolher a nossa própria moralidade, escolher de um modo em que estejamos engajados com o absurdo do mundo, o absurdo da nossa existência, mas procurar transformar isso em alguma coisa que, de fato, tenha relevância. Desculpa ter passado. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. Vou passar a palavra agora para o professor Viegas. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu estou com um problema na conexão, Elisa, então eu não sei, vocês conseguem me ver e ouvir? Sim, eu estou te vendo e ouvindo bem agora. Ok, então vamos torcer para que continue assim. Então, para quem só nos vê, só me vê agora pela palavra, né? Então, eu sou um homem branco de meia idade, estou usando uma boina cinza, camiseta vermelha, atrás de mim uma estante de aço com livros, porque quero parecer um pouco mais inteligente, né? Então, boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Eu queria, primeiramente, agradecer a professora Raquel, a professora Elisa, pelo convite, né, que me foi feito, dizer que eu estou muito honrado, né, em estar aqui podendo conversar um pouco sobre literatura, e também agradecer a professora Raquel, Patrícia e Lênia, né, pelo debate que a gente está fazendo aqui. E, claro, a presença de todas e todos nesse momento, né. Queria olhar para a obra, eu não sei, entre nós todos que aqui estamos, quantos de nós lemos a obra do Saramago, ou até mesmo do Camus, né, mas, no caso aqui, um ensaio sobre a cegueira. Então, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais geral, porque eu acho que, para quem não leu, é uma obra que todos deveriam ler, né, é uma obra importante. Inclusive, quando a gente fala de José Saramago, a primeira coisa que as pessoas tendem a anunciar sobre ele é a dificuldade de acessar a obra, a dificuldade de ler a obra, porque o Saramago, ele tem uma estrutura de texto que é bastante diferenciada, né? Ele subverte regras gramaticais, ele brinca com as pontuações, em muitos momentos ele procura construir uma linguagem que é quase que de fluxo. Então, para muitas pessoas, principalmente para quem não está habituado com a obra de José Saramago, às vezes há uma dificuldade de aproximar-se dela, né? E, nesse sentido, o ensaio sobre a cegueira é um diferencial, porque se trata de uma novela. Aqui no Brasil, a gente faz algumas diferenciações de estrutura, de gênero, né? Uma novela, um romance, enfim. Mas, por se tratar de uma novela, você tem aí uma linguagem mais direta, né, mais linear. Enfim, é uma obra que eu diria de aproximação do leitor, inclusive, para esse trabalho fantástico que o José Saramago produziu, né? E aí, claro, outros títulos geniais que ele produziu, como o Todos os Nomes, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, que talvez seja a principal obra dele, né? A História do Cerco de Lisboa, enfim, uma série de obras que já figuram, obviamente, no rol
as principais obras da literatura universal, sem sombra de dúvidas, da literatura produzida em língua portuguesa. Então, a primeira questão que eu quero colocar é essa, né? Por favor, quem não leu o ensaio sobre a cegueira, leia. Eu diria, não, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez não seja, sobre os aspectos de estilo, né, e inclusive enfim, de abordagem, talvez não seja a melhor obra de José Saramago, mas certamente é a obra que nos permitirá nos aproximarmos melhor deste autor. Bom, dito isso, eu queria também chamar a atenção para algumas questões do ensaio sobre a cegueira, mas eu gostaria de fazer uma leitura um pouco mais livre, né? Até porque Saramago, antes de mais nada, ele é um literato, ele é um artista. Obviamente é um sujeito político. José Saramago sempre foi um militante do comunismo, do Partido Comunista. Essa visão de mundo aparece também nas obras dele, entretanto, não é, de forma alguma, e muito longe disso, um autor doutrinário, um autor que está tentando aí, né, fazer uma defesa do comunismo, algo do tipo. Embora, inclusive, o ensaio sobre a cegueira, ele tem uma, entre aspas, né, uma continuação, vimos assim, um ensaio sobre a lucidez, onde, inclusive, o Saramago depois vai ter aí uma pegada, eu diria até quase que libertária. Né? Então, mas eu gostaria de olhar para o ensaio sobre a cegueira de uma forma um pouco mais livre e poder fazer algumas aproximações, inclusive, ao final, talvez colocar essas duas obras que a gente está aqui discutindo, né, A Peste, o ensaio sobre a cegueira, Camus e Saramago, também para discutir em alguns pontos, embora, obviamente, são obras completamente diferentes no que diz respeito ao gênero, à abordagem, ao estilo, ao contexto histórico, um é de 47, o livro de Saramago de 1995, mas, de qualquer modo, talvez haja alguns pontos aí de aproximação, né? E aí, aproveitando alguns elementos que a professora Raquel já trouxe, e para poder olhar para essa obra, eu destaquei aqui 4 princípios, né? 4 pressupostos, me parece que o Saramago tentou, de algum modo, discutir ou refletir nesse seu livro. O primeiro deles é o de que a miséria nos barbariza. A miséria nos barbariza. A miséria aqui no sentido do medo, da dor, da fome. Então, quando submetidos a essas condições extremas, a tendência do ser humano, né, o Leviatã, o Hobbes, o lobo, o homem é o lobo do homem, a tendência do ser humano é se barbarizar, né? Me parece que o Saramago trabalha com esse pressuposto, né? Porque na medida em que as pessoas vão ficando cegas, e aqui é importante colocar um elemento interessante, porque a cegueira, neste livro especificamente de Saramago, é uma doença. Né? O Saramago aqui, ele não fala de uma deficiência física. Inclusive, a cegueira aqui não é um estado permanente, né? Então, a cegueira aqui, ela é uma doença contagiosa, né, que vai sendo propagada com um vírus, e as pessoas vão se contaminando desta cegueira. Obviamente, na obra, uma cegueira física, uma doença, se propaga por meio de contágio, mas, obviamente, isso é uma metáfora, né? É claro que, assim como Camus não estava necessariamente falando da peste bubônica, Saramago também não está falando de cegos fisicamente cegos. Né? E aí a professora Raquel já aponta aí um elemento que ela falava, inclusive, do excesso de informação, né? O excesso de luz, né? A cegueira, um excesso de luz, excesso de informação, onde, na verdade, acabamos não conseguindo compreender nada. Então, esse é um aspecto, né? O segundo aspecto, o segundo pressuposto, que me parece que o Saramago está colocando ali, é o de que não estamos preparados, apesar de toda a nossa ciência, apesar de toda a nossa modernidade,
apesar de toda a nossa tecnologia, né, apesar do ser humano ter lá fincado a bandeira na Lua, do alpinista ter subido no ponto mais alto da Terra, o Everest, ter ficado lá a bandeira dizendo, olha, nós dominamos a natureza, né? Nós dominamos o mundo, mas, de forma alguma, essa dominação acontece, né? Ou seja, não estamos preparados para enfrentar situações extremas, situações de excepcionalidade, né? O que podemos fazer é reagir a elas, mas não podemos impedi-las. Então, esse me parece o segundo pressuposto que o Saramago coloca. E aí eu faço aqui uma leitura livre, né? Como que dizendo, ao invés de uma perspectiva egocêntrica do mundo, né? Precisamos perceber aqui o mundo de uma forma ecocêntrica, né? Ou seja, nós não estamos acima deste mundo, nós fazemos parte deste mundo, sofremos com ele, né? O terceiro pressuposto, só a solidariedade pode nos salvar da barbárie. Então, não há outro caminho senão a solidariedade. O grupo que se solidariza, né, que se solidariza, inclusive, em não expropriar a personagem mulher cega da visão dela, né, de não explorar essa visão, mas que se solidariza, inclusive, com essa personagem feminina que ela enxerga, né, porque ela consegue ver, este grupo é o que consegue sobreviver melhor a toda essa situação que aquela humanidade, né, que habita aquela obra, vai viver. Então, só a solidariedade pode nos salvar da barbárie. E o quarto pressuposto, que me parece até o mais importante de todos, e que me parece o centro da obra do Saramago, é a responsabilidade daqueles que são capazes de ler o mundo. Eu poderia dizer aqui a responsabilidade daqueles que enxergam, mas aí a preocupação também com a questão da pessoa com cegueira, né? Então, claro que na obra do Saramago há a responsabilidade daqueles que veem, né? O ver aqui metafórico, mas a responsabilidade daqueles que conseguem ler o mundo em ajudar aos demais, para que esses também possam ler o mundo. Ou seja, quem possui esta habilidade, quem desenvolveu esta habilidade, quem teve a oportunidade de desenvolver a habilidade de fazer a leitura de mundo, tem também a responsabilidade de auxiliar os outros a também desenvolverem esta habilidade de poder ler o mundo e, lendo o mundo, poder enfrentar melhor as dificuldades que este mundo vai apresentando. Claro que esta responsabilidade, ela implica também em sofrimento, porque em muitos momentos da obra, a mulher que enxerga a personagem, talvez preferisse não enxergar, né? Porque enxergar também é sofrimento numa sociedade em que as demais pessoas não enxergam, não é mesmo? Poder ler o mundo, num mundo que a maioria das pessoas não leem, também é uma questão de sofrimento. Então, me parece que a obra trabalha sobre esses 4 pressupostos que elenquei. Mas, para além disso, e, por favor, professora Elisa, me avise, né, se eu estiver extrapolando o tempo, mas, para além disso, eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões. Por exemplo, a professora Elisa fala do mar de leite, né, que o Saramago traz. Na verdade, a treva branca. Aqui me parece um elemento interessante, porque a cegueira, na obra de Saramago, é branca. A treva é branca. O mar de leite. Vejam a força dessa ideia, dessa imagem que o Saramago vai criar na sua obra. Eu me lembro aqui de um trecho do filme, que há o livro também, obviamente, mas eu imagino que a maioria de nós tenha assistido ao filme, o Laranja Mecânica, né? Dos personagens lá, dos bad boys, bebendo leite, né? O leite aqui é associado a essa ideia de uma superioridade racial que alguns políticos brasileiros recentemente também exploraram, né? Então,
E isso, de algum modo, aparece na obra do Saramago. Veja, o Saramago fala a partir de Portugal, e de uma Portugal que ele critica e do qual ele, inclusive, se viu autoexilado, né, por conta da perseguição e da crítica que Portugal faz à sua obra. Portugal que manteve colônias, foi um dos últimos países europeus a abdicar de suas colônias no continente africano, não é? Então, não seria de todo absurdo podermos imaginar que talvez Saramago, ao escolher, ao optar por esta metáfora, estivesse fazendo algum tipo de alusão, né, a esse excesso de branquitude ocidental. Não à toa, também aqui, obviamente, na minha livre interpretação da obra de Saramago, não à toa, Saramago escolhe como protagonista, diferente de Camus, que vai escolher um protagonista masculino, né, mostrando o contexto, inclusive, histórico, social, onde o Camus está inserido, mas Saramago escolhe como protagonista uma mulher, né? É a mulher que vai conduzir né, um grupo de pessoas, para que esse grupo de pessoas possa sair, né, desta treva branca, possa sair deste mar de leite sem se afogar nele. Então, essa me parece uma metáfora muito forte e que pode, sim, dialogar, inclusive, com o contexto lá que o Camus está, né, também trabalhando, que é o da invasão nazista na França. Claro que Saramago não faz essa referência, mas a questão racial me parece de um modo subreptício, né, mas que ele aparece ali na obra do autor português. Veja, um outro aspecto interessante. Já, 2 minutinhos, Elisa, pode ser? Isso, pode ser. Tá bom. Nas duas obras, chama atenção para o fato de que os protagonistas são médicos. Ali é um médico, né? Não encontra a cura. Ele o tempo todo tenta lá desenvolver um soro para, né, salvar, para curar as pessoas da peste, mas ele não é a medicina que vai encontrar a cura, né? E da mesma forma, o primeiro cego da obra O Ensaio sobre a Cegueira é um oftalmologista, é um médico, né? E também esse médico, nem a medicina vai conseguir encontrar a cura dessa epidemia de cegueira. Então, é muito curioso a gente pensar isso, porque né, para esses autores, para essa literatura, não é a ciência que vai encontrar a resposta, né? A resposta, ela virá da solidariedade do ser humano, virá de outros lugares, né? E aqui não se trata, obviamente, claro, de negar a ciência, a sua capacidade de reagir a algumas situações, mas na obra do Saramago, não é a ciência, né, que encontra a resposta para aquela doença, para aquele sofrimento. O mundo, ele tem uma dinâmica que vai muito além daquilo que o ser humano pode produzir, né, que o ser humano é capaz de produzir. Ok? Bom, teria outras questões, mas né, pelo tempo eu encerro por aqui, mais uma vez agradecendo a todo mundo e me colocando à disposição para o debate. Muito obrigada, Viegas, Patrícia, Raquel, Lênia. A minha cabeça aqui está fervilhando de coisas, né, para pensar e para a gente conversar, mas eu vou aproveitar o gancho desse finalzinho da fala do Viegas, né, porque eu fiquei pensando aqui e queria perguntar algumas coisas, né, esses 2 aspectos que tu mencionou agora no final, né, essa cegueira que é branca. Tu acha que a gente pode relacionar também a brancura dessa cegueira a uma crítica à ideia das luzes como a razão, né? A ideia iluminista do conhecimento como algo da racionalidade superior, né? Que nos distinguiria como seres humanos, né? Acho que tenho a impressão que esse aspecto complementa, né, os significados que tu já comentou
a respeito dessa cegueira branca, e também que talvez isso esteja relacionado a esse outro aspecto, né, dos profissionais da medicina, né, que são também nessas obras os representantes da ciência, né, e como eles não... a resposta não vem da ciência, eu desconfio, porque essas obras, elas não são obras de ficção científica, por exemplo, né? Elas não estão preocupadas em discutir outras questões, isso não é nem bom nem ruim, eu acho que é uma característica, é um fato. Mas pensando um pouco na nossa realidade agora, né, que estamos lidando também com uma série de dilemas, temos um esforço coletivo imenso na ciência e na medicina, tentando nos trazer saídas e soluções, mas o que a gente já viveu até agora da pandemia, nós sabemos que as respostas que a ciência nos trará, esperamos que traga, como a vacina, por exemplo, serão só uma parcela, digamos, da solução, né? Quando a gente pensa na imensa quantidade de flagelos, que é uma palavra que aparece muito na obra do Camus, que eu acho interessante para a gente pensar, né? Ou seja, os flagelos, os problemas que já existiam antes e se acirram com esse contexto todo. Então, não sei se ficou muito clara a minha pergunta, mas acho só para a gente continuar desenvolvendo um pouco do que foi falado aqui. E quem quiser fazer pergunta pode colocar a inscrição, eu vou estabelecendo a ordem para passar a palavra, ou podem também colocar aqui no chat, eu leio e faço as perguntas. Queres que eu responda já, Elisa? É isso? Isso, pode ser, pode responder enquanto a gente organiza para as próximas. Eu concordo, inclusive era o que a professora Raquel estava colocando, né? Imagino quando ela fala do excesso de luz, né? E faz essa referência a esse excesso de informação que a gente se afoga e acaba não se informando, né? A gente, talvez o mundo nunca tenha vivenciado tanta informação, né? A gente, num dia, tem talvez mais informação diante de nós do que há 100 anos atrás uma pessoa talvez teria toda a sua vida. Entretanto, essa informação não nos informa necessariamente, muitas vezes nos desinforma, né? Esse é um aspecto. Traz também a crítica à racionalidade iluminista. Sim, é possível. É que, na verdade, o texto, a gente trabalha com texto, né, professora Elisa, e demais colegas, a gente sabe que o texto ele se desdobra em outros textos por meio da leitura, né? Então, é claro que a gente pode, e aí e é isso que realmente diferencia um grande autor dos demais autores, né? Que as imagens que ele produz, as metáforas que ele constrói, são capazes de nos fazer desdobrar esse texto em muitas possibilidades. Então, sim, ele pode estar nos permitindo pensar uma crítica à racionalidade, e eu acho que sim, porque médico não dá respostas, né? Então, me parece que há uma crítica implícita aí à racionalidade, que é a racionalidade que produziu esse mundo que nós vivemos, né? A mesma racionalidade, a mesma ciência que busca a vacina, é a ciência que produziu, por exemplo, toda a devastação ambiental, e permitiu que o vírus saísse lá do bioma natural dele e viesse um outro bioma que nós também estamos vivendo, né? Então, agora, eu continuo acreditando, professora Elisa, e para além disso, né, há um elemento aí, eu não diria de crítica que o Saramago faz a uma questão racial, mas de percepção dele, né? Eu acho que, eu não quero dizer que, eu acho que isso foi consciente, sim, o Saramago não é um autor, né, não é um autor inocente, né? Ele sabia muito bem o que fazia, tinha pleno domínio daquilo que ele estava fazendo. Então, me parece que ele está olhando a questão racial e coloca isso no texto quando ele vai falar de uma treva branca, né? De um mar de leite, que ele poderia ter usado outras metáforas, mas ele escolhe as metáforas que ele usa,
né? Não estão ali por acaso. E a questão do leite, a gente sabe que na história dos debates, tem aí como tema a questão racial, o leite ele está presente, né, como um elemento de superioridade racial que é usado, né, como arma de grupos supremacistas. Então, mas acho que tem essas duas coisas, tá, professor Elisa? Acho que tem outras coisas também, né, para mais, que aí cada um que vai ler a obra do Saramago também pode desdobrar essas metáforas em outros textos a partir desse primeiro texto, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Não, eu tenho outros. Eu também tenho, se o pessoal não está tímido aí. Indo um pouco, dialogando ainda com a obra do Saramago, eu acho que o professor Viegas pegou bem, né, mas reforçando, né, a ideia da cegueira do Saramago, ela é muito metafórica, né, eu lembro que a gente discutiu muito isso pensando, né, e na própria conclusão do livro, né, um dos personagens vai dizer, né, que penso que não, deixa eu ver o nome aqui, penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que vendo não vêm. Então, essa ideia eu acho muito interessante e até hoje me impacta, né, porque e de alguma maneira acho que a pandemia está nos forçando a ver muitas coisas que a gente não estava conseguindo enxergar, né? De forma nenhuma eu estou defendendo, mas quase que nos obrigar a enxergar coisas que a gente, enxergando, não enxerga, né? Eu acho muito curioso, né, e o filme traz um pouco isso, né, o filme, né, o Ensaio sobre a Cegueira, o Fernando Meirelles, ele faz cenas do filme na Praça da Sé, em São Paulo, né, com crianças, né, disputando comida, um cenário apocalíptico, né, como é no filme, né, no livro, né, o livro também descreve isso. E eu que sou bem, eu sou paulistana, né, eu não consigo nunca mais ir para São Paulo e não me impactar com as pessoas, quem vai para a Praça da Sé, que teve essa oportunidade, aquilo é um soco no estômago, né, os pedintes, famílias inteiras, crianças, né, nas ruas, com fome, revirando lixos, e a gente vai passando e naturalizando aquelas cenas, né, e aí eu me lembro do livro, me lembro do filme e penso, estamos cegos, que mesmo cegos que vêm não enxergam, né, então ele aponta essas questões, que nos fazem refletir, né? Até hoje acho que vai ser um clássico, porque é isso, né? A gente acaba de alguma maneira nos encaminhando para de certa maneira, para essa alienação que vai ter que ser constantemente convocada, né? Vai ter que ser vai ter que a literatura nesse sentido, né? E a arte em sentido geral talvez no Camus também tem esse sentido de nos forçar a prestar atenção no que estamos vivendo, né? Alguém tem uma pergunta ali no chat? Tem um comentário da Érica, né, que ela diz, uma vez fui numa palestra da Tereza Cristina Cerdeira que falava sobre esse livro, ela pontuava uma coisa bastante curiosa, o livro é bem imagético, no sentido de muitas cenas parecem inspiradas em quadros de pinturas famosas, como Casa dos Loucos, de Goya, no sentido da ambientação, o quadro da Liberdade guiando o povo, na cena em que eles estão na cidade buscando comida e vários outros quadros. Um aspecto interessante para pensar, não conhecia essa leitura.
Eu queria... muito sentido. Eu queria comentar também uma questão, né, que eu acho que as duas narrativas trazem para a gente, de uma dificuldade de estruturar condutas governamentais, né, como que o poder público lida e encaminha situações. Que existe uma dificuldade muito grande de estruturar isso, né? No caso da peste, a gente vê, por exemplo, o médico que está, né, envolvido diretamente com as brigadas ali sanitárias que estão atuando em cuidar daquela situação, mas uma hora ele reconhece que a impotência dele é muito grande, que ele pouco pode fazer pelas pessoas, porque ele atende muitos doentes que ele reconhece que estão em estado terminal, e ele não tem quase nada para oferecer para aquelas pessoas. No entanto, ele continua, né, comprometido dia e noite, prosseguindo com seus atendimentos. No ensaio sobre a cegueira, a gente vê que, para além daquele grupo pequeno ali, né, a cegueira, ela continua contagiando, de até que os governantes, né, ficam cegos. Então, me parece, né, talvez vocês possam comentar um pouquinho a respeito disso, pensando na situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, como que nossas autoridades têm encaminhado ou desencaminhado, né, no sentido de fornecer estrutura, orientações claras de como agir, de como se comportar, né? Parece que o que essas narrativas apontam é para a solidariedade, né? Que, como foi falado aqui, para essa percepção de que o problema nos atinge a todos. Então, eu sou responsável pela minha conduta, né? E eu sou responsável pelos que estão próximos a mim. Na perspectiva dessas narrativas, essa é a solução, né? A gente não vê outra coisa. E isso é uma verdade dura, né? Eu acho muito contundente a maneira como elas nos trazem esse recado, que eu interpreto, né, assim, como um recado para a gente pensar no que está atravessando hoje. Bom, Elisa, eu acho que seria interessante fazer uma observação, que eu acho que, pelo menos na minha percepção, é bastante importante, tá? Eu acho que existe uma diferença crucial entre as duas obras, e que talvez esquecer essa diferença faça com que a gente confunda algumas coisas. Para os existencialistas, e Camus, ainda que não se considerasse um existencialista, dentro dessa perspectiva existencialista, a questão da subjetividade era muito forte, né? Eu penso que a obra do Saramago, ela tem mais um cunho social, falando a respeito da sociedade, enquanto que a obra do Camus, ela é mais sobre o ponto de vista da tua subjetividade, é cada personagem, como cada personagem. Então, quando eles falam do poder público que não tem uma atitude relevante, vamos dizer assim, eu penso que não parece ser muito, muito relevante isso para a obra, sabe? Porque ali era como cada um lida com essa questão de que não há um sentido e que eu tenho que atribuir um sentido. Porque ainda que o absurdo seja uma coisa vivida coletivamente, cada um de nós deve escolher como viver, né? Então, eu penso que isso é uma coisa bastante importante, tem que fazer esse divisor de águas entre as duas obras, né? Elas tratam do mesmo tema, elas são metafóricas, mas, por exemplo, quando se fala sobre a questão de que não é a ciência que vai resolver, eu penso que para o Camus isso é absolutamente irrelevante, né? Porque ali era o homem rie, né? A pessoa ria, ele não era ele era um médico, porque o médico é aquela pessoa que vai tratar dos doentes, mas ele se envolve como um sujeito,
né? São as subjetividades o que interessam. Então, eu penso que isso é um divisor de águas que tem que ser colocado entre essas duas obras. Que se a gente coloca as duas no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo barco, a gente acaba perdendo a grandeza de uma ou de outra, dentro daquilo a que se propõe na sua linha de trabalho, né? Eu penso que o Camus e o Saramago são bastante diferentes nesse sentido, né? Ainda que seja uma obra literária, o Camus, ele é um filósofo ali dentro, né? Ele está tendo reflexões a respeito de questões caras à filosofia, né? E ainda que nós possamos e devamos, né? E nesse sentido eu sou apaixonada pelo Memorial do Convento, a Blimunda, a mulher que precisa comer um pedaço de pão para não ver os outros por dentro, eu acho isso belíssimo, né? Que tenha, a gente possa ver filosoficamente, né, fazer uma reflexão filosófica acerca da obra do Saramago, mas eu penso que há uma intencionalidade no Camus filosófica, né? Ele tem uma intencionalidade, né? E que o Sartre, por exemplo, viu isso no Estrangeiro, né? Percebeu isso, ficou tão maravilhado com o Estrangeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse divisor de águas. Para o Camus, essa questão de que não é a ciência que vai resolver, eu penso que não é uma questão para ele, porque ali a questão é a subjetividade. Como é que nós escolhemos? Porque nós nunca podemos fazer escolhas coletivas. Nós podemos fazer escolhas pelo coletivo, mas não escolhas coletivas. Entende? Então, eu penso que isso é bastante importante, né? Essa característica do existencialismo, que é uma questão forte da subjetividade. Eu acho que isso é muito forte na Peste, como em todas as obras do Camus. É muito importante. Elisa, e retomando um pouco, né, da tua pergunta, é engraçado, né, como eu acredito que na obra do Saramago, a questão da crítica, por exemplo, ao Estado também é muito forte, né? E, claro, como o professor Viegas falou, né, de uma maneira sempre muito metafórica. Tem o cegamento, né, dos governantes, mas eu acho muito curioso que, assim, os primeiros cegos, eles são isolados dentro de um manicômio, e lá a gente começa a ver esses cenários, né, desastrosos, né, de barbárie mesmo, como o professor também mencionou, e aí o quadro do Goya realmente é uma leitura preciosa, né, acho muito interessante essa correlação. E o que acontece? Quando os personagens eles chegam no manicômio, totalmente, ninguém tá lá, né? Nem com nenhum tipo de roupa, nada, né? E o Estado leva essas pessoas, joga lá, e tem uma gravação que seria essa gravação que fica repetindo, né? Num alto-falante, ela repete de maneira, de tempos em tempos ela se repete. Umas boas-vindas, dizendo que é importante que eles fiquem ali confinados, que o Estado está fazendo de tudo para que a situação logo se resolva, mas se vocês saírem, vocês vão ter que se ver com... infelizmente o Estado vai ter que tomar uma atitude mais drástica, né? Assumindo também um lado mais violento, né? E aí, essa gravação, ela vai se repetindo, e os personagens vão vivendo a vida deles, daqui a pouco se repete de novo essa gravação. E o que acontece? Começa a vir um estado de barbárie geral, né? Dentro daquele antigo manicômio. E aquela gravação vai se repetindo, ou seja, o Estado que talvez se representasse naquela gravação, ele vai perdendo totalmente o sentido, não se confia mais, ele fica lá, ele existe,
como uma gravação que ninguém se importa. As pessoas até escutam no início, depois aquilo vira, ninguém consegue desligar, mas aquilo vira uma coisa totalmente inútil, né? E as pessoas vão tendo que se virar como elas podem, né? Na barbárie. Então, eu acho bem interessante isso, né? A gente tem um Estado que está lá, a gente escuta, né? Às vezes nem escuta, que ele fala um monte de coisa que não diz nada, mas ele se mantém ali, e só que as pessoas vão ter que se virar, vão ter que caçar sua própria sobrevivência, porque ele diz que vai ajudar, como a gravação promete, mas ela não vai ajudar, né? Então, acho muito curioso que até o momento que eles abandonam o manicômio, a gravação ela continua, né? Então, acho que ela é bem simbólica e uma crítica direta à questão do Estado. Gente, eu vou pedir licença e desculpas por ter que sair assim, mas é que eu tenho um outro encontro virtual, tá? Foi muito legal participar desse encontro com vocês hoje, e eu queria dizer que, mesmo com toda a filosofia, com toda a discussão possível, né, desses livros que a gente discutiu, sempre vale a pena, sempre vale a pena, e principalmente com relação ao Camus, há momentos assim de chorar no livro. A Raquel mesmo, já pensei na Raquel, que ela não vai aguentar, tem que parar uma semana. E vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Espero que vocês todos possam fazer essa viagem e poder sentir e pensar tudo que a gente discutiu aqui hoje. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Espero que a gente possa ter outros momentos desses. Tchau. Tchau, Lênia. Obrigada pela presença também. E aí, gente, mais alguma pergunta ou comentário do nosso público? Marina, se pronuncia aí, querida. Hoje eu estou de ouvinte aqui, mas muito legais as falas hoje. Queria agradecer, então, por todos vocês. Imagina, obrigada pela presença. Eu queria comentar, porque eu estava fazendo umas leituras hoje, né, preparando para esse momento, e encontrei uma informação num texto da Lilia Schwartz, em que ela falava um pouquinho sobre essas obras, que no Brasil, né, depois de o Brasil viver a experiência da gripe espanhola, né, que aconteceu aqui em 1918 e também provocou uma quantidade muito grande de mortes, depois disso foi que se começou a pensar na criação de um Ministério da Saúde, né, que não existia. E isso só se concretizou em 1930, né, um ministério que era chamado, então, Ministérios dos Negócios da Saúde e da Educação Pública. E eu fiquei pensando nisso, né, quando a gente pensa nesse aspecto de a presença de um governo, de uma infraestrutura pública, coletiva, que dá mais ou menos respostas, né, a esses problemas que a humanidade atravessa ao longo do tempo, né, mas que, mesmo que precário, atrasado, insuficiente, é importante, né, que a gente trabalhe, cobre, componha essas estruturas que têm uma responsabilidade, né, pelo que é público, e é interessante pensar também, né, que até o nosso Ministério da Educação, ele começou aí junto com esse Ministério da Saúde, depois de uma experiência de uma epidemia, que foi a gripe espanhola. Daniela comentou no ensaio sobre a cegueira, é interessante como o Estado se apresenta também como genocida. Diversas vezes os militares comentam que se eles próprios se matarem, melhor,
Essa situação também me recorda os dias atuais. Parece que morte, na verdade, é um projeto. Muito legal, Daniela. Isso também é uma reflexão bem interessante, que eu também faço. Não sei se o professor Viegas quer comentar. Mas podes fazer a fala, professora Raquel. Não, eu já estou falando muito, pode falar, Fran. Não, eu concordo com a Daniela, embora eu não sei se o conceito já existia, né, de necropolítica. Quando o Saramago escreve em 95, não lembro de quando esse conceito está datado, mas certamente é um estado necropolítico, né, aquele que está na obra do Saramago. É praticamente um campo de concentração, né, e aí eu acho que tem um elemento que vai ao encontro do que a professora Elisa estava colocando, porque nessas obras, e obras que tratam, obras literárias, né, que tratam de epidemias, é a primeira solução, é o encarceramento, né? O encarceramento é você afastar o doente e encarcerá-lo. Algo que está presente também no nosso discurso político atual. Né? Recentemente, agora, se não me falha a memória, se eu não me engano, a governadora do estado de Santa Catarina fez uma fala nesse sentido, né? De separar os doentes. O próprio presidente Bolsonaro, acho que fez essa fala lá no começo da pandemia também, né? É o que a gente vai ver nessas obras que tratam de pandemias, epidemias. Você encarcera, e não só isso, se a gente pegar no caso brasileiro, Machado de Assis, né, com alienista, é a mesma lógica, né? Você encarcera o doente, o louco, enfim. O que eu só acho importante, aproveitando aqui uma fala da professora Patrícia, com a qual eu concordo, né? Eu acho que sim, cada autor tem seu contexto, cada autor tem seu substrato, né, de onde ele fala. Agora, por outro lado, Saramago leu Camus, né? Os autores, eles vão incorporando elementos, e é claro que a gente pode olhar para um texto e fazer a crítica sociológica dele, a crítica filosófica, a crítica literária, enfim, todas as críticas, mas o espaço da produção literária é sempre um espaço de liberdade, né? Tanto para quem o produz, quanto para quem o lê. E claro, essas obras, né? Por que nós estamos discutindo elas aqui? Porque nenhuma delas é profética. A gente muitas vezes fala assim, não, eu faço isso, a professora Raquel, todos nós fazemos, né? Olha, está acontecendo como o Camus relatou lá, tem um trecho ali, não me recordo, acho que é mais no começo, né, professora Patrícia, que ele faz um relato ali de como as pessoas estão percebendo a pandemia, que parecia os primeiros dias de pandemia no Brasil. Né? A professora Elisa, acho que até compartilhou esse texto em algumas redes sociais, se eu não me engano, eu li também. E o Saramago a mesma coisa, quando a gente vai ver lá a solução, parece que está falando do Brasil da pandemia. E aí a gente também, então, viraram Nostradamus? Não viraram Nostradamus, né? E, obviamente, eles não estavam sequer imaginando que aquela situação pudesse, de fato, acontecer, né? É bom lembrar que talvez um dos primeiros romancistas, não são romances, é um conjunto de contos, né? Mas talvez a primeira abordagem literária dentro do que a gente compreende modernamente como literatura e que vai trazer a pandemia é Giovanni Boccaccio com o Decamerão, né? Do qual todos esses autores também vão beber, independente de seus lugares de fala, né? O autor, quando ele está produzindo, ele obedece, e quem produz textos literários percebe isso, né? Quando você está produzindo um texto literário, você fala de diferentes lugares, usando, obviamente, os seus referenciais teóricos, mas a literatura, ela tem outras questões que estão ali implicadas e que nos permitem, como leitores daí, né, fazer essas conexões livres. Claro que, lógico, e aí eu concordo plenamente com a professora Patrícia, a obra tem seu contexto, né? Seu contexto histórico, seu contexto social e seu contexto teórico, também no qual ela é produzida, de onde esses autores estão falando. O que não nos impede também, e aí o meu ponto de discordância com a devida vênia, professora Patrícia, né? Para usar aqui o jargão agora dos nossos ministros do STF, né? Mas, então, com a devida vênia, mas
eu não acho que, às vezes, estabelecer conexões diminui a obra de um ou outro, né? Eu acho que não, eu acho que se a gente compreende onde cada autor está falando, mas, para além disso, a gente também consegue estabelecer um novo diálogo, né, que permite produzir algo novo, um novo texto, a partir, né, daqueles textos, eu, particularmente, acho interessante, tá? Só para terminar, né, dizer Viegas, só posso fazer um adendo, por favor? Claro, por favor. É que a questão é a seguinte, assim, né? É claro que na literatura ela é aberta a vários tipos de interpretação, né? A filosofia não. E eu estou aqui como filósofa, né? Então, como filósofa, eu teria que localizar o Camus dentro da perspectiva filosófica dele. É claro que a gente pode ler o Camus e fazer a interpretação e muitas vezes isso acontece, né? A gente faz a interpretação de acordo até com o nosso estado de espírito, ou com aquilo que a gente quer, muitas vezes. O Sartre, a Marina pode me ajudar, o Sartre diria que a gente vai, por exemplo, a gente sempre quando vai pedir conselho para alguém, a gente vai exatamente naquela pessoa que a gente quer ouvir, que sabe que vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, a gente pode fazer a leitura que a gente... Mas como dentro da filosofia, a gente tem certas regras que têm que ser cumpridas, né? Tem que ser respeitadas, e, nesse caso, a minha posição aqui é como filósofa e não como analista literária, né? Não estou fazendo uma análise literária, senão uma apresentação do Camus como filósofo, né? Ainda que ele não gostasse de ser chamado assim, como a Hannah Arendt também não gostava, estou começando a desconfiar que ser filósofo não deve ser muito legal, né? O Nietzsche também não gostava de ser chamado de filósofo, eu também não vou querer. Pronto, acabou. Não sou mais filósofa. Mas é essa a possibilidade, né, que a filosofia nos dá. A gente sabe que a filosofia tem um rigor de análise muito grande, né? E, então, claro, concordo contigo plenamente que dentro da literatura pode-se fazer várias interpretações, dentro da filosofia tem que se respeitar algumas regras, né? E é seguindo essas regras, foi por seguir essas regras a minha fala. Desculpe. Eu acho que essa é a riqueza, né, da gente se reunir para poder fazer o debate, porque a gente vai contrapondo, né, perspectivas que são possibilidades que as obras nos permitem, né, de constatar aproximações e distâncias, né, e de também fazer esses olhares a partir de perspectivas distintas para a mesma obra, né? Eu acho que é isso. Eu percebo muito a literatura, né, como uma matéria viva e pulsante, nesse sentido de que nós, hoje, em 2020, inevitavelmente, né, fazemos leitura desses textos e talvez daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 50, nossas leituras sejam outras, né? A gente sempre se situa, né, no tempo e traz alguma bagagem de quem nós somos, e isso vai determinar, né, as diferentes perspectivas, e às vezes uma mesma pessoa, né, em situações diferentes, vai ter perspectivas de leituras diferentes. Por isso, acho tão válido, né, reforçar aqui o convite para o nosso público que mergulhe nessas leituras, né? Quando às vezes eu faço esses exercícios de leitura e análise em sala de aula, os estudantes falam, mas pode contar o final, vai dar spoiler, né? E eu falo sempre que a dimensão do enredo, ou seja, da sequência de fatos e do desfecho, é apenas uma dimensão, né, dessas obras. Ela tem sempre muitas outras, por isso que a leitura, né, individual de cada obra, ela é insubstituível. Ou seja, por mais que eu já conheça a história, conheça os personagens, saiba do que trata, ainda assim, eu acredito que a obra pode sempre proporcionar uma experiência rica, né, e única de leitura. O Ítalo Calvino, né, que falava que uma obra clássica é aquela que a gente já conhece, mesmo sem ter lido. E quando a gente lê, né,
é a primeira vez, mesmo que seja uma releitura. Então, essa é a característica do texto clássico, né? Cada vez a gente vai percebendo mais elementos ali, ou vai construindo novos olhares para uma mesma obra, porque a linguagem tem essa vivacidade, né? A linguagem literária tem essa vivacidade, porque ela está sempre em diálogo, né? Com o tempo histórico, com o universo imenso de outras obras literárias, como o professor Viegas destacou em outro momento também, né? A gente sempre lê uma coisa, associa com outra e lê outra, e vai nesse mar de navegação aí que é tão rico, e que eu, pessoalmente, né, acho que alguns vão concordar comigo, nos ajuda, né, a suportar um pouquinho de tantas dificuldades que a gente tem vivido nesses tempos. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, ou se nós já vamos encaminhando para o encerramento. Elisa, né? Professora Elisa, eu só queria também só destacar uma última coisa que a gente acabou não falando aqui da obra do Saramago, mas que me parece que está bem... É uma questão muito importante, considerando inclusive a conjuntura que a gente está vivendo agora. Nós tivemos ontem a revelação aí de um julgamento que, na verdade, foi um processo de tortura psicológica e moral que a justiça brasileira empreendeu contra uma mulher, né? Onde você... Hoje, o Intercept, ele fala que o juiz não teria usado o termo estupro culposo, mas, enfim, no contexto da obra se depreende que o julgamento se deu em função de uma ideia de estupro culposo, que é uma aberração, né? Isso não existe em lugar nenhum, mas de destacar também que o Saramago, inclusive, ele coloca na sua obra, talvez um dos pontos mais fortes da obra, o ensaio sobre a cegueira, é justamente o estupro coletivo que acontece lá no texto, né? Então, o Saramago, ele também está olhando para percebendo essa condição da mulher, né? A gente sabe, numa situação de guerra, por exemplo, né? O corpo da mulher é usado como uma arma de vingança mesmo do exército inimigo, enfim, né? A arbitrariedade, as violências que a mulher sofre num contexto de conflitos, sejam eles armados ou conflitos sociais, enfim, sempre é uma coisa absurda, né? E, para mim, só reforça essa ideia que a gente colocava lá no começo, professora Raquel, quando ele fala dessa treva branca, né? O Saramago está, assim, na minha opinião, pelo menos, falando de uma treva, de um excesso de branquitude, no qual se subentende, sim, a sociedade patriarcal, né? E tudo o que essa branquitude representa no Ocidente, né? Então, eu só queria destacar isso. A obra do Saramago, nesse contexto, não é atual só porque trata de uma epidemia, né? Mas também porque trata de outras questões que são muito... Porque o Covid a gente vai superar, a gente vai ter a vacina, ou enfim, e aí vão surgir os outros problemas, né, e outros vírus. A questão da violência contra o ser humano, contra as minorias, contra as mulheres, nesse caso específico, não é uma coisa que a gente vai estar superando amanhã com uma vacina, né? É algo muito mais profundo. Me parece que, de algum modo, a obra do Saramago nos permite pensar um pouco isso, né? E o Saramago, a própria professora Patrícia trouxe o caso ali do Memorial do Convento, que eu também acho uma obra maravilhosa, né? E ela traz o caso da Brimunda, o exemplo da Brimunda, os personagens femininos na obra de Saramago sempre são muito centrais, são muito fortes, né? E tem um papel fundamental dentro da fábula que ele vai construir. Eu só queria destacar isso. Elisa, pensando também no que o professor Viegas está colocando, né? Eu acho que é muito impressionante mesmo, né, as discussões que o Saramago traz, que realmente transcendem a questão da epidemia que o próprio livro vive, né, e acho que vai ao encontro ali do que a Daniela falou, né, eu acho que ele discute seriamente a questão do Estado, né, como um Estado genocida. Acho que isso é uma metáfora, Daniela, muito pertinente.
a gente tem cercando o manicômio os militares, né, que depois também vão ser cegados, mas eles começam a tratar os doentes de forma desumana, né, então a gente vê que a única resposta ali do Estado é a violência e a morte, né, então eles matam sem perguntar quem era e por quê, né, eles matam, né, isso de fato também dialoga com muitas questões do que o Estado representa hoje, especialmente para algumas minorias, né, olha, dialogando aí com o que o professor Viegas falou, e não é por menos que em países como o nosso, ou como, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo nesse contexto de pandemia, a gente tem revoltas, né, como do George Floyd, ou aqui, né, esses casos que geraram certa revolta popular, né, do menino que caiu no prédio ou foi morto dentro de casa pelo Estado, né, então, essas questões eu acho que elas são dadas no livro também, fazem a gente pensar. Essa opressão, né, essa questão das mulheres é muito forte, né, no livro mesmo, eu me banhei em lágrimas, eu acho que é muito interessante, né, a minha mãe, por exemplo, nem conseguiu terminar o livro, né, então, essa denúncia de violência que o livro faz, né, da questão das mulheres em situações de opressão, né, a gente até discutiu, né, Elis, uma vez um texto dentro da assessoria, que esses momentos, por exemplo, de pós-guerras, né, que são terríveis para as mulheres, né, então, esses momentos em que tem a barbárie, infelizmente, essa questão de gênero pesa muito forte, né, então, são questões que o livro traz, tá, e com certeza a gente consegue dialogar aí com a nossa própria realidade. Então, são obras riquíssimas, né, muito bem escritas, né, que a gente, eu convido todos a lerem realmente, né, acho que dá para fazer vários parâmetros. Então, acho que vamos encerrando, gente, já estamos chegando no nosso horário limite. Quero agradecer novamente muito a presença desse público que permaneceu aqui nos ouvindo atentamente. Espero que estejam já bastante motivados e incentivados para fazer a leitura. E agradecer muito aí meus companheiros e companheiras, a Raquel, a Lênia, a Patrícia e o Viegas, por essa conversa tão boa e necessária, né, no tempo de agora. Obrigada, gente. Acompanhem a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Já vou aproveitar e deixar um convite para uma atividade de amanhã, que nós teremos no Clube de Escrita, no horário de 5h30. Vai ser uma oficina de escrita com a escritora Lu Ainzala, que vai falar um pouquinho para a gente sobre afrofuturismo. Então, estejam todos convidados. Um abraço. Tchau, pessoal, muito obrigada. Tchau, pessoal, muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos. Valeu, Marco, obrigada. Micaela, tchau, querida, obrigada. Tchau para vocês, boa tarde para todos e todas. Valeu, Marco. Obrigada, Arlise, pela presença também, a Érica, Jaque, Gerson. Jaque, seja bem-vinda, obrigada pela presença.